Olá, meu nome é Rafael e seja bem-vindo ao canal Inglês Lab. Esse canal foi criado com o intuito de te ensinar o método que me ajudou a sair do básico ao avançado no inglês totalmente sozinho. O método do qual estou falando é o texto com áudio, onde é escolhido uma história curta que seja narrada e estudada de forma intensiva até você ter internalizado o seu conteúdo em seu cérebro, melhorando a sua habilidade de entender o inglês falado e o seu vocabulário. Parece complicado, mas esse método é simples e você só vai precisar aplicar 3 etapas para colocar em prática. A primeira etapa é escolher, traduzir e estudar o texto com áudio em inglês. Mas fique tranquilo que essa parte eu já fiz para você. Nesse vídeo, vou trazer uma história curta em inglês junto com o áudio e a sua tradução para você. Além disso, vou trazer explicações para você ter uma melhor compreensão do texto. As outras 2 etapas do método vou te explicar no final do vídeo. Por isso, se certifique de ficar até o final para não perder essa parte. A história de hoje se chama The Forgotten Umbrella. Vou tocar o áudio em inglês e por isso peço que preste bastante atenção em como são pronunciadas as palavras. Vamos lá? Lucy was leaving the cafe when it started to rain, but she didn't have an umbrella. Suddenly, a man ran up to her. "You forgot this," he said, handing her an umbrella. Surprised, Lucy replied, "But this isn't mine." The man smiled. "I know. Just take it." Before she could thank him, he was gone. Lucy was leaving the cafe when it started to rain. Lucy estava saindo do café quando começou a chover. Veja aqui que o verbo leave está na forma do gerúndio, que seria living, dando a conotação de algo que está em andamento, indicando uma ação contínua. Note que no inglês, o gerúndio se forma a partir do verbo mais ing, como nos exemplos. Kiss, que seria beijar, ficaria kissing no gerúndio, que seria beijando. Blow, que seria soprar, ficaria blowing, que seria soprando. O verbo leave é usado para descrever uma ação de ir embora permanentemente ou não. Ele também é utilizado para quando queremos dizer que deixamos algo ou alguma pessoa para trás, seja por acidente ou não. I left my keys in my car. I left my keys in my car. Deixei as chaves no meu carro. The bus leaves in 10 minutes. The bus leaves in 10 minutes. O ônibus sai em 10 minutos. I will leave this house when you get better. I will leave this house when you get better. Vou sair dessa casa quando você ficar melhor. But she didn't have an umbrella. But she didn't have an umbrella. Mas ela não tinha um guarda-chuva. Didn't nada mais é do que a forma abreviada de did not. Essa forma é usada no inglês mais informal. Did é a forma no passado do verbo do, mas veja que aqui nessa frase, esse verbo não tem a função de verbo principal como estamos acostumados. Essa função é do verbo have. Did aqui está exercendo a função de verbo auxiliar. Um verbo auxiliar é utilizado para ajudar a formar questões negativas e a dar ênfase. Nessa frase, note que did é utilizado para deixar a frase no sentido de negação. Além disso, para mostrar que a frase está no passado, nós mudamos o tempo do verbo auxiliar e não do verbo principal. Veja que did está no passado, mas o verbo principal, que é have, está no presente. Veja alguns exemplos de uso do verbo auxiliar do. I do have the best car. Eu realmente tenho o melhor carro. Veja que aqui o verbo do é utilizado para dar ênfase na frase.
I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. Eu não sei do que você está falando. Veja que aqui, como na frase de exemplo que estamos estudando, essa frase, o don't, também é a forma negativa. Didn't you know that? Didn't you know that? Você não sabia disso? Veja que aqui nessa parte, ele é usado tanto para deixar a frase na forma negativa, quanto para formar uma questão. Veja que sempre que vamos fazer uma pergunta, devemos colocar o verbo auxiliar no começo da frase, trocando de posição com o pronome, que nesse caso seria you. Suddenly, a man ran up to her. De repente, um homem correu até ela. Run up é um phrasal verb que tem diversos significados entre si. Por isso, é preciso sempre entender o contexto da frase como um todo para entender o seu significado. Nessa frase, seu uso dá o significado de correr em direção a alguém. Mas em alguns outros casos, esse phrasal verb pode ter o significado de se endividar. The company ran up huge debts. A empresa acumulou muitas dívidas. Ele também pode ter o significado de costurar algo em pouco tempo. I can run up some curtains for you in a few hours. Eu posso costurar algumas cortinas para você em algumas horas. Também pode ser usado para indicar que alguma coisa fez o preço de algo subir muito. Heavily buying ran up the prices of the groceries. Uma compra pesada aumentou os preços dos alimentos. E por último, ele tem o significado de hastear uma bandeira em uma haste ou em um mastro. He ran up a flag on the roof. He ran up a flag on the roof. Ele hasteou uma bandeira no telhado. You forgot this, he said, handing her an umbrella. Você esqueceu isto, ele disse, entregando a ela um guarda-chuva. Forgot é a forma no passado simples do verbo forget. Essa palavra tem o significado de esquecer, sendo incapaz de relembrar. I forgot to turn off the TV. Esqueci de desligar a TV. Don't forget to bring the food. Não esqueça de trazer a comida. Don't forget what I told you last night. Don't forget what I told you last night. Não esqueça o que eu te disse ontem à noite. Gostaria de mencionar aqui também o verbo handing. Ele tem o significado de dar algo com a mão para outra pessoa. Veja que assim como vimos antes, ele está no gerúndio, dando o sentido de uma ação que está acontecendo de forma contínua. Surprised, Lucy replied, "But this isn't mine." Surpresa, Lucy respondeu, "Mas isso não é meu." Mine é um pronome possessivo que se refere a algo pertencente a alguém ou associado a alguma pessoa. He's a friend of mine. He's a friend of mine. Ele é um amigo meu. You go your way and I'll go mine. You go your way and I'll go mine. Você segue o seu caminho e eu sigo o meu. Your son is the same age as mine. O seu filho tem a mesma idade que o meu. Só tome cuidado que mine também pode ser um substantivo. Quando usado desse modo, ele passa a ter o significado de mina, que pode ser tanto uma bomba plantada no chão, quanto um lugar usado para extrair recursos naturais como carvão, sal e metal. There are many young men working in the gold mine. There are many young men working in the gold mine. Tem muitos homens jovens trabalhando na mina de ouro. The tank was destroyed when it ran over a mine. The tank was destroyed when it ran over a mine. O tanque foi destruído quando passou por cima de uma mina. The man smiled. I know, just take it. Before she could thank him, he was gone.
O homem sorriu. Eu sei. Apenas pegue. Antes que ela pudesse agradecer, ele já havia ido. Take é um verbo que pode significar tomar algo de algum lugar sem permissão. Também indica o ato de subtrair um número do outro. E por último, também tem o sentido de aceitar algo. The car was taken from here yesterday. The car was taken from here yesterday. O carro foi levado daqui ontem. Here's your pen. I took it. Here's your pen. I took it. Aqui está a sua caneta. Eu a peguei. If you take 4 from 12, you get 8. If you take 4 from 12, you get 8. Se você subtrair 4 de 12, você tem 8. I'm giving this to you. Take it. Estou dando isso a você. Aceite. He does whatever he wants to you and you just take it. Ele faz o que ele quer com você e você apenas aceita isso. Gostaria de destacar aqui também o verbo could. Ele é o passado do verbo can e geralmente é traduzido como podia ou poderia. Ele é usado para falar sobre algo que alguém ou algo era capaz ou permitido de fazer. Além disso, é usado como uma forma mais educada de pedir permissão ou pedir para alguém ou algo prover alguma coisa. I could do this all day. I could do this all day. Poderia fazer isso o dia todo. When I was younger, I could do a lot of exercise. When I was younger, I could do a lot of exercise. Quando eu era mais jovem, eu podia fazer muitos exercícios. Excuse me, could I just say something? Excuse me, could I just say something? Licença, poderia dizer algo? Could you turn the music down a little? Could you turn the music down a little? Você poderia baixar a música um pouco? E agora, chegou a parte mais importante do vídeo. Essa é a etapa onde você vai internalizar o texto que foi estudado. Aqui está a chave para você evoluir no seu inglês. Peço que você preste bastante atenção e faça esse exercício simples de apenas 2 passos que eu vou te passar. No primeiro passo, eu quero que você escute o áudio junto com o texto em inglês diversas vezes. Faça essa etapa 30, 40, 50 vezes se for necessário. E só parta para a segunda parte desse exercício quando você já estiver com facilidade de acompanhar o texto junto com o áudio. O segundo passo é bem simples também. Basta você escutar o áudio sem o acompanhamento do texto em inglês. Preste bastante atenção e tente entender o que está sendo dito pelo narrador. Quando você estiver entendendo pelo menos 80% do que está sendo dito, você já está pronto para partir para um novo texto. Se você seguir essas dicas que eu te passei nesse vídeo de hoje, é fato que você vai sair do básico até o avançado no inglês. Mas desde que você seja constante nos estudos e bastante dedicado. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, deixe aqui nos comentários que eu vou te responder. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Fico te esperando na próxima aula. Até mais!